O que você pensaria se eu dissesse que tudo o que você entende sobre o tempo é uma ilusão, que passado, presente e futuro não são lineares, mas parte de um ciclo infinito em que estamos presos, revivendo os mesmos momentos sem perceber? E se as escolhas que você acredita estar fazendo agora já tivessem sido determinadas há muito tempo por uma versão de você que ainda não viveu? Parece algo saído de um filme de ficção, não é? Mas a ciência já aponta nessa direção. Hoje, vamos explorar uma teoria tão intrigante que pode transformar sua visão da realidade. Prepare-se, pois você nunca mais verá o tempo da mesma forma. A relação sobre a natureza cíclica do tempo e a consciência, e os conceitos da lei da Assunção e os ensinamentos de Neville Goddard, é bastante rica e interessante. A cada momento, revelaremos como um dos maiores físicos da história acreditava que o tempo é uma ilusão e que estamos imersos em um ciclo cósmico em que nossos pensamentos e ações moldam tudo, inclusive o passado. Antes de continuarmos, deixe seu like e inscreva-se no canal TV Lei da Assunção. Você não vai querer perder o que vem a seguir. E não se esqueça de compartilhar com quem precisa enxergar além da ilusão. Vamos juntos nessa jornada. Agora, imagine que o universo ao seu redor não é fixo até que você o observe. Esse é o conceito de universo participativo proposto pelo físico John Wheeler. Ele acreditava que a realidade, incluindo o tempo, é moldada pela consciência humana. Isso significa que não apenas vivemos no universo. O universo, de certa forma, vive dentro de nós. O que pensamos, sentimos e percebemos pode influenciar diretamente os eventos ao nosso redor, dobrando e alterando a própria estrutura da existência. Nesse contexto, o tempo não é uma linha reta, mas um fluxo flexível que responde às nossas intenções e percepções. Nada é sólido e imutável até que decidamos, com nossa atenção e consciência, torná-lo real. Se isso for verdade, o impacto dessa ideia é muito mais profundo do que conseguimos imaginar. Nossas decisões atuais podem influenciar o passado, assim como momentos futuros podem moldar agora as escolhas que fazemos sem perceber. É como se cada pensamento e cada observação fossem peças fundamentais na criação da própria existência. Se somos nós que ajudamos a sustentar o tempo e a realidade, será que temos o poder de transformá-los? E mais, será que podemos, de alguma forma, escapar desse ciclo apenas mudando nossa percepção? Prepare-se, pois no próximo passo exploraremos como fenômenos como déjà vu e sonhos precognitivos podem ser as primeiras pistas de que estamos vivendo em um loop temporal. Você já sentiu aquele estranho déjà vu, como se estivesse revivendo o mesmo momento, mesmo sabendo que nunca o viveu antes? Ou talvez tenha tido um sonho tão vívido que depois aconteceu na vida real com detalhes impressionantes. Esses fenômenos podem ser mais do que simples coincidências ou falhas de memória. De acordo com a teoria do loop temporal de John Wheeler. Mas quem foi John Wheeler? John Archibald Wheeler foi um físico teórico estadunidense, um dos últimos colaboradores de Albert Einstein. Tentou formular a concepção de Einstein de uma teoria do campo unificado. Introduziu a matriz S, fundamental na física de partículas. Foi um dos pioneiros na teoria de fissão nuclear. Essas experiências são brechas na ilusão do tempo linear, momentos em que a mente vislumbra a repetição de eventos que se desenrolam incessantemente. Assim, o déjà vu poderia ser um vislumbre da verdadeira natureza cíclica do tempo, onde nossa consciência toca brevemente o ciclo e percebe que já estivemos ali antes, mesmo sem entender como ou porquê. Sonhos precognitivos, que parecem desafiar a lógica do tempo, são relatos de pessoas que sonham com acontecimentos futuros que depois se concretizam de maneira perturbadoramente precisa. O que a ciência convencional chama de coincidência, a teoria do loop sugere que são evidências de que passado, presente e futuro coexistem simultaneamente, permitindo que momentos do futuro se manifestem no presente. Esses fenômenos levantam questões sobre a natureza do tempo e o papel da consciência nele. Se nossa mente pode acessar esses eventos repetidos ou futuros, será que estamos vivendo a mesma vida em um ciclo interminável? E se for assim, será que nossas decisões são realmente nossas ou estamos apenas seguindo um roteiro já escrito? Se o déjà vu e os sonhos precognitivos revelam a verdade sobre o tempo, o que mais está escondido nessa complexa teia cíclica? Agora, vamos explorar como a física quântica e experimentos científicos começam a revelar evidências de que tempo e consciência estão entrelaçados, desafiando a lógica de causa e efeito. A mecânica quântica, com seus paradoxos e fenômenos contraintuitivos, parece ser a chave que desvenda a verdadeira natureza do tempo e da realidade. Um dos experimentos mais interessantes nessa área é o experimento da escolha proposto por John Wheeler, que demonstra que a observação humana não apenas afeta partículas subatômicas, mas que essa influência pode ocorrer mesmo após o evento já ter acontecido.
Isso implica que uma escolha feita no presente pode alterar o passado, como se o tempo estivesse constantemente se moldando de acordo com nossa consciência. Esse experimento desafia a ideia de uma linha do tempo fixa, sugerindo que futuro, presente e passado estão em constante diálogo, reescrevendo-se mutuamente em um loop interminável. Outro fenômeno quântico fascinante é o emaranhamento, onde duas partículas, independentemente da distância entre elas, permanecem conectadas instantaneamente. Esse comportamento ignora as leis do tempo e do espaço como conhecemos, indicando que o tempo pode não ser uma barreira para a influência entre eventos. Se partículas podem se afetar instantaneamente, o que isso nos diz sobre nossa própria realidade? A teoria do loop temporal sugere que, assim como essas partículas, nossas ações e experiências estão entrelaçadas através do tempo, criando uma rede invisível onde passado e futuro se influenciam de maneiras que ainda não compreendemos plenamente. E se o tempo não for linear, que outras verdades sobre a realidade e a consciência estão esperando para serem descobertas? E mais importante, como podemos usar esse conhecimento para romper o ciclo repetitivo do tempo? Agora, vamos explorar a misteriosa conexão entre buracos negros, wormholes e o potencial de escapar da prisão temporal. Os buracos negros são algumas das mais impressionantes anomalias do universo, locais onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. À medida que um objeto se aproxima de um buraco negro, o tempo ao seu redor começa a desacelerar, e na singularidade, onde todas as leis da física se desintegram, o tempo pode teoricamente parar completamente. Isso sugere que o tempo não é uma constante universal, mas pode ser esticado, dobrado ou até mesmo suspenso em condições extremas. Essas distorções temporais indicam que o tempo pode ser fluido e maleável, oferecendo uma brecha para entendermos como loops temporais poderiam funcionar em nossa própria experiência. Já os wormholes, embora ainda teóricos, representam uma possibilidade fascinante. Imagine um túnel ligando dois pontos distintos do espaço-tempo, permitindo que você atravesse distâncias ou épocas em um instante. Se os wormholes forem reais, eles poderiam funcionar não apenas como atalhos no espaço, mas como portas para diferentes momentos no tempo, possibilitando viagens entre passado e futuro, ou até escapadas de loops temporais. A ideia de que buracos negros e wormholes oferecem uma maneira de romper a prisão temporal nos leva a questionar: estamos apenas presos porque ainda não encontramos a saída? Ou será que, em vez de tecnologia, a chave para escapar do ciclo reside em como percebemos e vivemos o tempo? Agora, vamos ver como filosofias antigas já discutiam ciclos semelhantes, abrindo caminho para uma nova compreensão espiritual do tempo. As filosofias orientais, como o hinduísmo e o budismo, há milênios falam sobre o tempo não como uma linha reta, mas como um ciclo infinito de nascimento, morte e o chamado samsara. Nesse ciclo, a alma passa por várias existências, presa aos efeitos de suas ações passadas, conhecidas como karma. A cada vida, temos a chance de despertar e aprender, mas enquanto não atingirmos a iluminação, continuaremos presos nesse movimento incessante. Essa ideia de que estamos condenados a reviver experiências até que adquiramos entendimento ecoa a teoria do loop temporal, sugerindo que o tempo, como concebemos, não é uma prisão externa, mas uma condição interna, enraizada em nossa ignorância espiritual e na maneira como vivemos inconscientemente. Assim como o samsara promete libertação através do despertar, a teoria do loop pode oferecer pistas para compreender nossa consciência. Talvez possamos romper o ciclo temporal. O despertar espiritual no Oriente é visto como o ato de enxergar além da ilusão do tempo e perceber a essência da existência. Seria possível que, ao alcançarmos esse nível profundo de percepção, fossemos capazes de escapar do ciclo e viver além das limitações do tempo? As tradições espirituais nos ensinam que o caminho para fora do ciclo está dentro de nós mesmos, e essa pode ser a chave que faltava para entender a relação entre tempo, consciência e universo. No próximo trecho, vamos questionar como o livre-arbítrio pode ser afetado por essa repetição infinita e se nossas escolhas são realmente nossas. Se o tempo é um ciclo e estamos revivendo os mesmos eventos inúmeras vezes, será que nossas decisões são genuínas? A ideia de livre-arbítrio, tão fundamental para nossa compreensão da vida, começa a desmoronar diante da possibilidade de estarmos presos em um loop temporal. Estudos em neurociência mostram que nosso cérebro toma decisões antes mesmo de estarmos conscientes delas, sugerindo que o que acreditamos ser uma escolha livre pode ser apenas uma resposta programada dentro de um ciclo repetitivo. Nossas ações podem ser meros ecos de decisões que tomamos várias vezes, mascarando repetições. Isso levanta uma questão inquietante: estamos apenas cumprindo um roteiro que se repete eternamente? Se nossas escolhas são determinadas por um loop no tempo,
o conceito de causa e efeito também começa a perder sentido. E se, em vez de nossas ações criarem um futuro, o futuro já estivesse moldando nossas escolhas? Talvez o que vemos como livre-arbítrio seja apenas uma parte de um ciclo pré-determinado, onde pensamos estar no controle, mas na verdade estamos repetindo padrões incessantes. Entretanto, John Wheeler sugeriu que a consciência poderia ser a chave para romper essa ilusão. Se nos tornarmos cientes do ciclo, poderíamos finalmente sair dele e exercer um verdadeiro livre-arbítrio. Agora, no próximo trecho, vamos explorar ferramentas práticas, como a meditação e os sonhos lúcidos, que podem nos ajudar a identificar padrões e romper o ciclo. Se estamos realmente presos em um ciclo temporal, como podemos nos tornar conscientes disso e encontrar uma saída? Uma das ferramentas mais poderosas é a meditação Mindfulness, que nos ensina a focar no momento presente, percebendo cada sensação e pensamento sem julgamento. Ao praticar essa presença plena, começamos a notar padrões repetitivos em nossas vidas, ciclos de emoções, decisões e comportamentos que podem ser indícios de um loop maior. A meditação permite que nos desconectamos da ilusão do tempo linear, abrindo espaço para novas percepções e aumentando nossa consciência sobre as repetições invisíveis que nos mantêm presos. Outra prática fascinante é a lucidez nos sonhos, onde o sonhador se torna consciente de que está sonhando e pode controlar os eventos do sonho. Muitas pessoas que praticam sonhos lúcidos relatam a sensação de manipular o tempo dentro do sonho, acelerando, desacelerando ou até mesmo revertendo eventos. Isso sugere que, se aprendermos a nos tornar conscientes do loop em nossas vidas, da mesma forma que nos tornamos conscientes de um sonho, poderíamos talvez alterar o curso do tempo e interromper a repetição. A prática de sonhos lúcidos, portanto, se torna uma metáfora poderosa para expandir nossa percepção no estado desperto, permitindo que nos libertemos das limitações impostas por padrões inconscientes. Registrar experiências em um diário reflexivo pode ser outra ferramenta essencial para identificar ciclos sutis na vida cotidiana. Ao revisitar momentos do passado e comparar decisões e sentimentos, começamos a notar padrões recorrentes que, de outra forma, passariam despercebidos. Esse processo de autoobservação nos ajuda a cultivar a consciência necessária para quebrar o ciclo, permitindo que tomemos decisões mais conscientes e menos automáticas. Mas será que nossa própria consciência é suficiente? Ou precisaremos também de um movimento coletivo onde a humanidade desperte junta para transformar a forma como o tempo e a realidade se desenrolam? Vamos explorar essa possibilidade agora, mergulhando na ideia de consciência coletiva e sua influência na realidade. Se cada um de nós influencia a realidade através da observação consciente, o que aconteceria se a humanidade inteira despertasse para essa percepção ao mesmo tempo? A ideia de consciência coletiva sugere que não estamos isolados em nossas experiências individuais, mas que nossas mentes estão conectadas como partes de um vasto campo de percepção compartilhada. John Wheeler acreditava que, assim como nossa observação individual molda eventos em nível quântico, a observação coletiva poderia influenciar o fluxo do tempo e a estrutura da realidade como um todo. Imagine o impacto de milhares ou milhões de pessoas despertando juntas para os padrões repetitivos da existência, reconhecendo o loop e decidindo conscientemente mudar suas ações e intenções. Nesse cenário, a consciência coletiva se tornaria um poderoso agente de transformação, capaz não apenas de alterar o curso da realidade, mas de romper ciclos temporais em uma escala global. Um despertar compartilhado poderia redefinir não apenas nossa relação com o tempo, mas também com o propósito da existência. Se todos nós contribuirmos para a continuidade do loop ao viver no piloto automático, talvez o segredo para escapar do ciclo esteja em cultivar essa presença plena coletiva, onde ações conscientes se somam e começam a redefinir o próprio tecido da realidade. No próximo e último trecho, vamos nos aprofundar na busca pela libertação definitiva do loop temporal, questionando se é realmente possível escapar dessa repetição ou se estamos destinados a revivê-la eternamente. O que exploramos aqui hoje é apenas uma fresta na vastidão do desconhecido, uma primeira visão de algo muito maior que ainda escapa ao nosso entendimento completo. E se o tempo não for aquilo que pensamos? E se todas as nossas escolhas, memórias e momentos estiverem interligados em uma teia infinita, dançando em ciclos que repetimos sem nem perceber? A verdadeira questão que fica não é apenas se estamos presos em um loop temporal, mas sim se a chave para escapar sempre esteve dentro de nós. No entanto, isso é apenas a superfície. Existem forças, padrões e mistérios que ainda aguardam para serem desvendados. A realidade que conhecemos pode ser apenas uma máscara, e quanto mais olhamos para além dela, mais percebemos quão profunda essa ilusão pode ser. A ciência, a espiritualidade, os sonhos e a consciência estão apenas começando a revelar seu papel nesse enigma maior. Agora, a pergunta que resta é:
Você está preparado para olhar além do que seus olhos podem ver? Pronto para despertar para uma verdade que pode transformar tudo? A jornada continua, e talvez a próxima revelação esteja mais perto do que você imagina. Se essa jornada ressoou com você e algo dentro de você sente que essa verdade precisa ser explorada ainda mais, vamos juntos expandir essa consciência. Deixe seu like e inscreva-se no canal, para que possamos continuar essa transformação lado a lado. Cada vez que você compartilha esse conhecimento, se torna parte desse despertar coletivo, ajudando mais pessoas a enxergarem além das ilusões do tempo. E não pare por aqui. Há um vídeo especial esperando por você na tela agora. Clique e continue mergulhando nesse fascinante universo. Juntos, vamos cada vez mais fundo. Ou seja, fazendo um breve resumo sobre o que aqui foi falado hoje. Consciência e percepção. Tanto na visão de Godard quanto na discussão sobre o tempo cíclico, a consciência é central. A forma como percebemos e interpretamos o mundo molda nossa experiência. Quando estamos cientes de nossos pensamentos e emoções, podemos direcioná-los para co-criar a realidade que desejamos. Ciclos e repetição. A ideia de que estamos presos em ciclos e que nossas decisões presentes podem afetar o passado e o futuro ressoa com os ensinamentos de Neville Goddard sobre a importância de viver como se já tivéssemos alcançado nossos objetivos. Isso sugere que ao modificar nossa percepção do tempo e nossas intenções, podemos romper ciclos indesejados e criar novas realidades. Imaginação e realidade. Godard acreditava que a imaginação é o ponto de partida para a manifestação. Isso se alinha com a noção de que a realidade não é fixa, mas maleável e influenciada pela consciência. Quando reconhecemos que nossas intenções moldam a realidade, ganhamos o poder de transformar nossa vida. O que foi discutido sobre a natureza do tempo e a consciência está profundamente entrelaçado com a lei da assunção e os ensinamentos de Neville Goddard. Ambos enfatizam que somos participantes ativos na criação da nossa realidade, e que a forma como percebemos e nos conectamos com o nosso interior pode transformar não apenas o presente, mas também a maneira como experimentamos o tempo. Quer entender mais sobre como potencializar sua vibração e co-criar o que deseja? Para potencializar ainda mais seu desenvolvimento pessoal, quero recomendar a leitura de um material fascinante, então você clicando no link chegará para você, livro impresso, sendo também 7 audiolivros mais frete grátis mais bônus, que está no primeiro comentário fixado ou na descrição deste vídeo, com muitas ideias e práticas para você co-criar a vida que deseja. Imagine como você seria sem suas crenças limitantes. Na série O Despertar da Consciência, Neville Goddard revela os segredos guardados sobre a Bíblia para você se libertar das crenças que limitam sua vida, manifestar seus desejos e mudar sua realidade. E ao adquirir esse material, você receberá a versão impressa como bônus. Mais 3 anos de acesso aos audiolivros oficiais da série. Acesso à área de membros exclusiva. Poderá interagir com pessoas da comunidade que buscam o mesmo entendimento que você. E muito mais. Participe e transforme sua vida. E se já praticou a gratidão hoje, comente e compartilhe sua experiência. Isso cria reciprocidade e reforça sua vibração positiva. O link está na descrição. Um forte abraço e até a próxima!